Olá, queridos, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Na última videoaula, nós falamos, eu trouxe para vocês um panorama geral, né, das ideias dos pensadores da sociologia brasileira em relação à percepção deles com relação ao nosso país. Hoje nós vamos dar sequência, começando a falar sobre as ideias trazidas por Sérgio Buarque de Holanda, num livro que ele escreveu chamado Raízes do Brasil, e ele vai dividir esse livro, ele vai analisar alguns aspectos, que é o colonizador, os bandeirantes, o homem cordial e a família patriarcal. E nesta aula nós falaremos sobre quem é esse colonizador, quais as características desse colonizador, o que ele trouxe de herança para a nossa sociedade que nos constitui enquanto esse povo brasileiro. Vem comigo que vocês não vão se arrepender. Pois bem, na aula da semana passada, então, nós falamos aí sobre as primeiras afirmações que os pensadores, os sociólogos brasileiros trazem a respeito do nosso país. Hoje nós vamos começar a ver, então, como que Sérgio Buarque de Holanda, ele vai analisar a sociedade brasileira. Então, ele divide no seu estudo o Brasil, ou melhor, ele levanta 4 categorias, né? Que ele vai entender, então, como sendo os pilares para a formação do povo brasileiro, e ele vai explicar, né, esses pilares aí no decorrer do livro dele, nós vamos ver no decorrer aí das nossas aulas. Então, ele vem falando sobre o colonizador, os bandeirantes, o homem cordial e a família patriarcal. Quem foi esse colonizador? Quem foi, né, esses bandeirantes? Quem é esse homem cordial? Por que ele atribui essa característica, né? E quem é essa família patriarcal e qual a sua influência na sociedade brasileira? Então, primeiro que nós temos que analisar são os nossos colonizadores, ou melhor, o nosso colonizador. Quem que é esse nosso colonizador? Então, o nosso colonizador, a gente precisa analisar a localização geográfica onde ele está, que faz com que ele tenha relacionamento por estar próximo ao mar, com todos os continentes praticamente, com todos os países, com boa parte dos países da Europa. Então é um povo que se relaciona muito bem e sempre teve acesso, né, às coisas que vinham de fora, as coisas importadas, como também tinha a possibilidade de exportar. Por conta disso, desenvolve uma cultura voltada para as pessoas, para o pessoal, para os relacionamentos, né? Para o querer bem, para o estar bem, né? É um povo também que, além da questão de ter uma cultura de personalidade, também se torna verdadeiro herói de si mesmo. Por quê? Porque foram os primeiros a começarem aí a corrida, né? Das grandes navegações, foi o primeiro grande império, nós podemos dizer, da sociedade aí moderna, né? Portugal e depois Espanha. E eles, ao mesmo tempo que eles ascenderam rapidamente, eles também caíram rapidamente, só que continuaram vivendo das glórias do passado, né? Ostentando o que eles conseguiram primeiro, e eles saíram nessa corrida exatamente pela localização geográfica que eles se encontravam, né? Valorizam muito as pessoas, por isso tem uma cultura de personalidade, né? E ao mesmo tempo que valoriza as pessoas, ao mesmo tempo que eles vivem das glórias do passado, também falta uma coesão social. O que é isso? Uma organização, uma preocupação, um discurso e prática correlatos, um discurso e prática que de fato sejam semelhantes, sejam coerentes, uma vez que se tem um certo discurso e uma prática que não está muito coerente com esse discurso. Por quê? Porque se preocupa muito com a aparência, né? Vive daquilo que já fez um dia, né? É o nobre falido. Não tem mais condições econômicas, mas, né, não tem mais dinheiro, mas está ostentando o título. Hoje já está devendo Deus e o mundo, ficou devendo a Inglaterra aí, tudo que ia arrecadando e atirando das suas colônias, inclusive do Brasil, foram mandados para a Inglaterra, mas continuavam ostentando e mostrando, né, que eram os melhores e coisa parecida. E gostam das coisas, nós vamos ver depois, fáceis. Não estão preocupados muito com as questões de respeito a regras, hierarquias ou coisa parecida. Estão preocupados com o quê? Estão preocupados com alcançar aquilo que eles querem o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Por isso, existe uma diferença entre Portugal e Espanha. Portugal é aventureiro,
né? Ele está preocupado em quê? Em se dar bem da melhor maneira possível. É só nós olharmos aí a nossa colonização, a questão econômica. Exploraram todo o pau-brasil, quando não tinha mais nada para explorar, ixi, acabou o pau-brasil. Não replantaram e daí foram procurar outra coisa para explorar. E assim foi, cada época da nossa colonização, um tipo de exploração, um tipo de economia, porque não era organizada. O trabalhador é aquele que organiza, né? A Espanha, depois quando você pega as colonizações de povoamento, é como na América, aí você tem mais essa característica do trabalhador. No Brasil, a gente fica mesmo com a característica do aventureiro, que é o querer se dar bem da melhor maneira possível, sem muito planejamento. Pois bem, entenderam então algumas questões, perceberam já algumas características do povo português, dos portugueses, que nós apropriamos da nossa cultura e que façam que nós tenhamos as características que nós temos na sociedade brasileira? Pois bem, na próxima aula então falaremos sobre outros aspectos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Corram lá, façam a atividade, não esqueçam de finalizar, belezinha? Beijo para vocês, queridos. Até a próxima aula. Fiquem bem.